curvatura normal, né? Aí a gente viu que ela pode ser calculada como sendo a curvatura de uma certa curva vezes o cosseno do ângulo intranormal e a normal da curva em um certo ponto, né? Ou seja, que se é o vetor tangente de uma curva parametrizada pelo comprimento de arco certo? Que passa, bom, que no ponto SC0 é da forma x de Q, né? É isso que a gente estava fazendo. E a observação que viria em seguida é que a gente pode escolher as curvas que façam com que esse ângulo seja mais ou menos, perdão, que seja 0 o π, né? Então a curva que vai ser escolhida é o que é chamado de seção normal e ela é dada geometricamente assim. Você tem o QC, né? Você tem a normal, um ponto aqui. Aí você vai pegar esse plano exatamente, que é gerado por esses vetores, passa pelo ponto x de Q, e a curva que você vai pegar, ela tem o traço como sendo essa intersecção, tá? E com isso a gente tem as seguintes condições, né? Então existe, né, um certo epsilon positivo e uma curva alfa regular cujo traço está contido no traço da superfície, e além disso ela é a intersecção entre esse plano e o traço da superfície, tá? Então vou deixar assim, é igual ao traço intersectado com esse plano π, né? Então π passa por x de Q e é gerado por QC e NQ, tá? Então pergunta, bom, se alfa de 0 é igual a x de Q, quem é alfa de 0? Assim, a curva posso reparametrizar pelo comprimento de arco. Aqui é x' de Q0, aqui é o vetor tangente. Alguém tentou falar, mas eu não vi. Isso, é mais ou menos que se, depende da orientação que você pegue, tá? E a normal, portanto, é mais ou menos a normal da superfície. Nesse caso, a curvatura normal, nesse cara, vai ser, bom, pela nossa equação aqui, vai ser a curvatura dessa curva vezes o cosseno do ângulo, né? O cosseno vai ser quanto? Mais ou menos 1.
Muito bem. Então, tem um jeito de calcular a curvatura normal sem precisar passar pela fórmula, né? Lembra que a fórmula ela tem essa expressão, né? A segunda forma dividido pela primeira, né? Então você pode calcular sem necessidade de fazer essa conta. Mas você tem que ter o conhecimento da curvatura das curvas que são criadas a partir dessa intersecção. Essa curva alfa é chamada de seção normal, tá? Dizemos que alfa é uma seção normal de x em q, tá? Seção normal. Oi. Bom, isso vem do fato de que você pode escrever o plano, né? Esse plano você pode escrever na forma de coordenadas, perdão, equação cartesiana, né? Você vai ter uma coisa assim, ax mais by mais cz lá dentro, certo? Onde a, b, c e d são constantes que dependem do que se e da normal, correto? Na verdade, a, b, c são as coordenadas do produto vetorial, né? De n com que si, correto? E o d depende desse vetor e do ponto x de q, né? Por outro lado, você sabe que localmente a superfície, o traço da superfície é um conjunto de nível de uma certa função, tá? Esse E não posso colocar nenhum, né? Então você usa o teorema da função implícita, tá? Para provar a existência de alfa, tá bom? Se tem essas duas equações, você deriva em relação a z, por exemplo, aí, ou em relação a y, ou em relação a x, e você verifica que você pode isolar x e y como função de z, por exemplo. Aí você tem a curva dada por essa equação, tá bom? Oi. Uhum. Vale, sim, vale sempre. Vale sempre e a gente provou, né? Isso aqui em algum lugar, né? Deixa eu ver. Vale. Isso. Isso foi... que foi provado, não? Deixa eu ver a proposição número. A ida que o João está falando é a proposição 1.10. Se todo conjunto de nível é localmente uma superfície regular, mas a volta é verdade também. Deixa eu ver onde está. Bom, pelo menos, sim, é o gráfico de uma função, né? Proposição localmente geográfica, né? Essa é a proposição 2 ponto... Não, peraí. Cadê? Isso. 2.3, localmente geográfico de uma função, em particular é o conjunto de nível, né? De uma função diferenciada, né? Certo? Isso.
localmente é um gráfico. Isso implica que é um gráfico de uma função. Você pode pegar o gráfico, né? A f grande vai ser isso aqui, tá? E o D1 vai ser 0, tá bom? Que é a f grande e o D1 é 0, tá? Mas vocês vão se convencer com os exemplos, tá? Vamos fazer os exemplos, que a gente vai se convencer de nada, João. Exemplos, você tem o plano, a esfera, o cilindro, o helicóide. Vamos lá, exemplos 5.4. Então, ó, o plano. Quais são as seções normais de um plano? Tem o plano, tem o normal, tem o vetor tangente. Quais são as seções normais? Oi? São retas, né? Segmentos de reta. As seções normais são segmentos de reta. Qual a curvatura de segmento de reta? Pronto. Segmento de reta. No caso são retas, né? Porque se você pegar o plano todo, vai dar reta, né? São retas. Então, as curvaturas normais são quais? Pela análise anterior, curvatura normal é a curvatura de uma seção normal, certo? Todas as seções normais são retas, portanto a curvatura normal é identicamente zero. Muito bem. Para todo ponto, a curvatura normal é identicamente nula. Beleza? B. Esfera. Quais são as seções normais de uma esfera? Seções normais. Tem a esfera. O normal, vocês sabem que ele está na direção radial, né? Normal. E você tem o tangente aqui. Quais são as seções normais? Não sei o que. De que raio? Muito bem. Portanto, com a curvatura normal, seções, esfera de raio R, vamos de raio R. Seções normais são círculos de raio R. Logo, a curvatura em módulo, né, vai ser quanto? Sobre R. Você não sabe se ela é 1 sobre R ou menos 1 sobre R. Depende dos normais, de como você parametriza a esfera e como parametriza o círculo, né? Lembre-se que a normal muda. Se você muda a orientação da curva, ela muda de sinal, normal, né? E você pode reparametrizar a superfície para que a normal nova aponte na direção oposta, né? Então, o que eu posso fazer é que o módulo, né? O módulo seja constante igual a 1 sobre R, beleza? C. Esfera, cilindro. Quais são as seções normais do cilindro? A normal, ela aponta na direção ortogonal ao eixo de rotação, correto?
Isso é normal. Aí você pega vetores tangentes. Você tem três possibilidades, né? Você pode pegar um vetor tangente que seja ortogonal a normal, tá? Daí com a seção normal. Você vai cortar seu cilindro por um plano perpendicular ao eixo do cilindro, né? Então o que você obtém? Você obtém um círculo nesse caso, né? Agora, se você pegar um vetor tangente que seja paralelo ao eixo de rotação, qual a seção normal? Uma reta. E se você pega um cara que não seja nem ortogonal, nem tangente, nem paralelo, você obtém o quê? Elipses. Eu tenho elipses, tá? Então, as seções normais são retas, círculos ou elipses. Elipses que não são círculos, tá? Elipses de verdade. Bom, quando você pega uma seção normal sendo uma reta, qual a curvatura normal nesses pontos? 0. Quando é círculo, 1 sobre o raio do círculo, tá? R. E nos outros casos, é o que? Alguém chegou alguma vez a calcular a curvatura de uma elipse, naqueles exercícios que eu deixei por aí? Bom, é a curvatura de uma elipse, né? Ok. Bom, mas o que você pode fazer é o seguinte: dessas elipses aí, quem terá maior curvatura? O círculo ou a elipse? Elipse azul ou círculo verde? Quem tem mais curvatura? Quem é menos chato? Né? Pensa assim, ó, o círculo tem a elipse, você tem um círculo. Quem é mais curvo nesse ponto aqui? O círculo é mais curvo. Então, essa curvatura vai ser módulo menor que 1 sobre R. Né? Então, embora não consiga assim geometricamente visualizar, calcular a curvatura da elipse, você consegue ver que a curvatura normal em qualquer ponto do cilindro vai variar entre 0, vai ser no mínimo 0 e no máximo o inverso do raio do cilindro, tá? É claro isso? Cilindro de raio R. Aí a gente tem que fazer um cálculo, pode fazer o cálculo como ela faz, né? Para entender melhor. Vamos fazer o cálculo. Cilindro de raio em R, né? Então, parametrize. Como que fica a parametrização? X de V, DC, R cosseno U, R seno U, V, né? Aí faz as contas. XU menos R seno U, R cosseno U, 0, XV é 0, 0, 1. Aí você tem XU é quanto? Menos R cosseno U menos R seno U, 0. XV é 0, 0, 0 e XVV 0, 0, 0, né? Beleza?
Bom, então, falta n, né? N vai ser x1 xv sobre norma de x1 xv. x1 xv dá quanto? R cosseno 1, R seno 1, 0. A norma é R, então você tem cosseno 1, seno 1, 0. Né? Pronto, aí daí você consegue calcular EFG e maiúsculos e minúsculos. E maiúsculo, então é maiúsculo, R quadrado, F é 0, G é 1, E minúsculo, Vamos lá, gente. Pega o livro e vê lá na página. A gente está na página 157. Isso, vamos ver a normal. Menos R, muito bem. F. Você lembrou, João? G. Lembrou? Os minúsculos é pegar esses 3 e multiplicar por n, produto escalar, tá bom? Pronto. Aí você consegue calcular a curvatura normal, né? Curvatura normal no ponto da forma AXU mais BXV, a gente sabe por definição é I a quadrado mais 2 vezes FAB mais I B quadrado G. É o contrário, esse vai embaixo, é o minúsculo em cima. Ezinho a quadrado mais 2 vezes Efinho AB mais Gzinho B quadrado sobre E quadrado A, perdão, E ao quadrado 2 vezes FAB mais GB quadrado. Vai dar R quadrado vezes A quadrado mais B ao quadrado, perdão, isso aqui está embaixo. Em cima só sobra o Ezinho, né? Que é igual a R. O Ezinho que é igual a menos R, né? Menos R ao quadrado. Beleza? Então a gente vai ter, quando que esse cara ele é paralelo ao eixo de rotação. Veja que esse aqui é paralelo ao eixo de rotação. Então esse aqui, se é paralelo ao eixo de rotação, significa que A é igual a 0, certo? Então se A é igual a 0, o que você tem? Se A é igual a 0, você tem quanto? 0. Pronto. Quando que o vetor é paralelo, quando que ele é normal ao eixo de rotação? Isso, quando B é igual a 0. Quando B é igual a 0, quanto é que é aqui? Isso, muito bem. E nos outros casos é isso aqui, né? Então esses a gente já tinha deduzido geometricamente, aí você consegue provar algebricamente. E isso você vai ter que ver, é módulo, né? Que é menor que 1 sobre R, isso é mais ou menos claro? Isso aqui é menor que 1 sobre R?
É, né? Você multiplica por R, passa isso para cima e usa fato de B ser maior que zero, né? Beleza. Então isso aqui a gente consegue calcular, mas também você consegue deduzir geometricamente, tá bom? Então aqui você vai ter que, para encontrar a curvatura sem fazer os cálculos, você tem que usar tudo que você aprendeu na parte de curvas, por exemplo, né? Beleza? Bom, tem mais algum exemplo? Ah, sim, tem mais um exemplo. O exemplo da batata Ruffles. De cela. A cela a gente pode fazer também, né? Geometricamente primeiro, depois tentar entender. Mas aí vocês têm que se lembrar, né, das seções normais. As seções normais da cela, elas vão ser ou retas ou hipérboles. Isso por construção, né? Os pontos do conjunto de nível são hipérboles ou retas. Então você vai ter essas seções. Então em algumas direções, perdão, nesse ponto aqui, no ponto de cima da cela, a gente vai conseguir observar que vai ter peraí. Mesma coisa, se a gente não consegue calcular as curvaturas em todas as direções, curvaturas normais, mas consegue limitar o intervalo de variação da curvatura normal. Vamos ver, x e o v, a parametrização é gráfico de função u, v, u quadrado, perdão, v quadrado menos u quadrado, tá? Essa aqui ela usa, parametrização que ela usa, xu, 1, 0, menos 2, 1, xv, 0, 1, e 2v, xu vezes xv, vai dar 2u, menos 2v, certo? 1 e vai ser 1 mais 4 ao quadrado, f é 0, g é 1 mais 4v ao quadrado, x u, assim, então a normal vai dar, quanto que é a normal? Uma coisa esquisita aqui. Sim. Sim, você tem toda a razão, Marcelo. Menos 4, pronto. Então quem é E, G, menos F quadrado. Mais 4 quadrado. 1 mais 4v quadrado menos 16 o quadrado v quadrado. Isso vai dar 4 ao quadrado mais 4v quadrado, beleza? Tá normal. U ótimo, assim, mais um, muito bem. Normal vai ser 2u menos 2v, 1 sobre raiz de 4 quadrado mais 4v quadrado mais 1. Pronto. XUU, quanto é XUU? 0, 0, menos 2. XV é 0.
XVV002. Então, Ezinho é quanto? Gzinho 0. Fzinho, perdão, 0. E Gzinho 2 vezes raiz de 4 ao quadrado, 4v quadrado mais 1. Pronto. Ok, agora sim. Como que fica a curvatura normal? Então aqui C sendo A xu mais B xg, curvatura normal, por definição, é A quadrado E. A quadrado E. A quadrado vezes 1 mais 4 A quadrado. O quadrado, perdão. Mais 2 vezes F A quadrado B quadrado. F quadrado é isso aqui, então fica menos 8. Eu sempre faço errado. Valeu, Marcelo, valeu. Você tem toda a razão. Aí em cima vai ser 2 vezes menos 2 vezes A quadrado mais 2 vezes B quadrado, certo? E embaixo é que estava colocando. Era 1 mais 4 ao quadrado A quadrado menos 8 vezes 1V AB mais 1 mais 4V quadrado B ao quadrado, tá? Eu quero que você calcule quando Q é o ponto 0, 0. O que acontece com a curvatura normal nesse ponto, nesses vetores tangentes? U igual a 0, B igual a 0. Menos 2A quadrado mais 2B quadrado sobre A quadrado mais B quadrado, certo? Isso, exatamente. Então, qual será o valor mínimo e o máximo de Kn? Não, note que K pode ser negativo. Se você botar B igual a 0, você consegue valores negativos para K. Então, você vê simples, facilmente, né, que isso está nesse intervalo. Isso aqui não tem nenhuma coisa demais. Eu vou deixar o 2 em evidência para ficar mais claro. Ó. B quadrado menos A quadrado sobre B quadrado mais A quadrado. Isso sempre está nesse intervalo. Porque isso aqui sempre tem entre menos 1 e 1. É isso. Tá? Então você tem máximo e mínimo, eles são atingidos. Quando que é atingido o menos 2? Km vai ser menos 2 quando P igual a 0, certo? E vai ser igual a 2 quando A igual a 0, tá? Então esse é um comportamento que sempre vai aparecer para qualquer superfície. A curvatura normal, ela sempre tem um valor máximo e um valor mínimo. E essa vai ser a forma de medir a curvatura da superfície. Uma das formas de medir a curvatura da superfície. Você vai olhar para o valor máximo da curvatura normal. Ele está sendo atingido em uma certa direção aqui, se, e você olha para o valor mínimo, tá? Isso que vai ser chamado daqui a pouco de curvaturas principais, tá bom? Perguntas? Oi. A gente vai ver logo, né, que isso é... Bom, você tem uma função contínua, né? Se você pegar K, pense como função de A e B, tá? Você vai ter uma função contínua. E essa K, a gente viu que satisfaz a condição
de ser invariante por contrações ou expansões, né? Então você pode restringir a curvatura para vetores unitários, por exemplo, né? Então você tem uma função contínua num compacto, ela atende máximo e mínimo, certo? É por causa dessa condição aqui, tá? Você restringe a vetores de comprimento constante, né? E aí você vai atingir os valores máximos e mínimos da função k, ok? Mas você só precisa olhar para um círculo, né? O círculo formado pelos vetores tangentes de norma 1, por exemplo, tá? Então uma observação que eu pulei, né? Mas que tá, eu cheguei a falar, né? Quando você reparametriza, o que que acontece quando você reparametriza? Você tem, a gente fez o cálculo, né? A normal nova, ela é o sinal da jacobiana de H multiplicado pelo N antigo, né? Então, quando você vai calcular, quando você for calcular a curvatura normal barra, esse sinal vai permanecer. Ok? Por quê? Porque pela fórmula, né, a curvatura disso aqui vai ser a curvatura de uma seção normal, né? Ok? Vezes o cosseno do ângulo que forma. Mais ou menos, né? Mais ou menos um. Cosseno do ângulo que forma normal com a normal da curva. Quando você muda de normal da superfície, pode mudar o sinal. E se você reparametriza a superfície, aquela normal da curva pode mudar de sinal também. Alguém ia falar? Não, isso aqui não prova o máximo e mínimo. Porque a K varia. Essa aqui que também varia. Isso aqui varia. Sim, mas esse zero, ele está fixado para um certo QC, né? Você muda de QC, você muda de alfa e muda de EC0. Tá bom? Mas o importante é isso. Se você muda, se você reparametriza, a curvatura normal vai mudar de sinal. Então, o que é importante é olhar para o módulo. O módulo, ele se mantém invariante, tá? O módulo da curvatura normal, ok? Bom, o último exemplo é a célula do macaco. E essa célula do macaco é o exercício. Você vai fazer o exercício de célula do macaco. A célula do macaco tem esse nome porque ela tem espaço para o rabo do macaco. A célula normal, ela tem espaço para as pernas da pessoa, né? Cadê? Bota as pernas aqui, né? A célula do macaco tem um espaço para o rabo também. Ela é mais ou menos assim, ó. A célula do macaco, ela vem aqui e desce. E as perninhas do macaco ficam aqui no meio. Tá bom? Então ele senta assim, ele senta aqui, as pernas e o rabo. Então na célula do macaco, que era dada como o gráfico de uma função x de v, o v é uma função cúbica, o cubo menos 3 do v quadrado
E essa cúbica ele é que permite que apareça esse espaço para o rabo do macaco. Tá? Então, é para provar que a curvatura normal na origem é zero quando U e V são identicamente zeros, tá? Então vocês fazem as contas, né? Calcula, esse eu calcular F, E, F e Gzinho, ver que todos se anulam, tá? Exercício. Beleza. Tá bom? Bom, agora sim, vamos pensar nas curvaturas principais. Alguém ia falar alguma coisa? Tá bom. Curvaturas principais. Na verdade aqui aparecem as curvaturas principais e outras curvaturas. Curvaturas de Gauss, curvatura média, tá? Tudo relacionado com a curvatura normal. Gauss e curvatura média. Ok. Então, o motivo dessa sessão é provar o seguinte, porque aquele máximo, aquele mínimo existe, né, da curvatura normal, e elas são atendidas para vetores em vetores ortogonais, tá? Então a gente vai ter que fazer fixar algumas coisas, né? Então a gente vai considerar a superfície, vai fixar o ponto x de q, o q está fixado, considera o plano tangente t que x e ali você varia todos os vetores que si, né? E a gente considera essa função km que transforma que si em km de que si, né? E a gente vai ver que os valores máximos e mínimo eles são atingidos em direções ortogonais, tá? Então existe uma direção onde é atingido o mínimo, vamos dizer que si1, e o máximo vai ser atingido numa direção que si2, que vai ser ortogonal à direção que si1, tá? Então o que está fixado o ponto, tá? Não tem variação no aberto U. O x está fixado, tá bom? Perdão, o U fixa um ponto Q e não vai ter variação em U, tá bom? A variação vai ser no plano tangente. Você vai pegar todos os vetores tangentes possíveis, ok? Essa vai ser a nossa convenção. Então a gente vai escrever E, em vez de escrever E de UV, tá bom? E de Q. Então, E de Q vai ser um número fixado, tá? Eu vou denotar com E. O F é a mesma coisa, o G é a mesma coisa com o Ezinho. Ezinho vai ser o valor no ponto que eu fixei, que é Q, tá? Por aí vai, F também, G também. É claro isso? Essa observação azul? O Q está fixado, em vez de ficar escrevendo E de Q, eu vou escrever E sozinho, tá bom? F, G, mesma coisa, tá? A proposição é a seguinte, proposição 6.1. Então, existem vetores ortogonais que si1, que si2 tangentes aqui a x em q, tais que k1 igual a curvatura normal nesse x1
Perdão, deixa eu escrever aqui. K1, por definição, vai ser o valor da curvatura normal em QC1. Isso vai dar K N QC, vai ser o mínimo. E K2 vai ser o máximo, tá? K1 e K2 são o máximo, né? Para todo, o mínimo e o máximo para todo que se tangente não nulo, né? Curvatura definida para vetores não nulos. Pode botar áreas unitárias, tá? Ortonormais. Ortonormais. É claro esse enunciado? Existem vetores ortonormais, tais que o valor da curvatura normal no primeiro, que é chamado de K1, é o valor mínimo da curvatura normal. O valor da curvatura em QC2 é o valor máximo da curvatura normal, tá? Tudo bem? Tá bom. Então, para isso a gente vai, em vez de pensar em QC, a gente pega a base natural do tangente e vai fazer os cálculos em relação às coordenadas dos vetores na base natural, tá? Demonstração. Então, dado que se escrito como x, x1 mais yxv, a gente escreve f de xy igual a segunda forma fundamental aplicada em QC, né? Que vai ser o que? Vai ser ezinho x ao quadrado mais 2 vezes f xy mais gzinho y ao quadrado, né? Eu vou chamar de g a primeira forma fundamental. K1. O que eu estou fazendo é interpretando essas formas quadráticas na base natural, tá? Usando as coordenadas dos vetores na base natural. E x quadrado 2 vezes f xy mais g y quadrado, tá bom? Ok. Então, como você tem que a curvatura normal é invariante por homotetias, isso vale para todo lambda real, diferente de zero? Não, para todo isso diferente de zero. Encontrar os valores máximo e mínimo de K, N, é equivalente a encontrar os valores máximo e mínimo de K restritos ao círculo de raio 1. Né? Os valores críticos, né, de Kn são atingidos para vetores unitários. Tá bom? É claro isso? Você não precisa calcular os pontos críticos e os valores críticos procurando por todo o plano tangente. Você vai procurar eles ao longo do círculo unitário de raio 1, tá? Então ali a gente vai focar, né, no círculo de raio 1 lá em cima, no plano tangente, tá? Ou seja, o que a gente vai fazer é encontrar os pontos críticos, os valores críticos de F restritos ao conjunto de nível 1 de G, tá?
Isto é, vamos encontrar, calcular, devemos encontrar os valores críticos de f restrita ao conjunto de nível de G igual a 1. É claro isso? Porque quando G é igual a 1, F é a K, né? Porque K é F sobre G, mas sendo G igual a 1, K é igual a F, certo? Beleza? Então, como que vocês encontram pontos críticos de uma função com restrições em conjunto de nível? Alguém lembra? Exatamente, a gente vai calcular os multiplicadores de Lagrange. Então, esses pontos críticos, os pontos críticos associados são atingidos, são encontrados, né, os pontos críticos correspondentes são atingidos, são encontrados por meio dos multiplicadores de Lagrange. Lagrange, né? Isto é, os pontos críticos satisfazem essa condição. O gradiente de G nesse ponto crítico x e y tem que ser paralelo ao gradiente de f. Isso que diz o método dos multiplicadores de Lagrange. Eu quero calcular os pontos críticos de f relativos a um conjunto de nível de G. Então, nesses pontos críticos tem que ser satisfeita essa relação. Os gradientes são paralelos, tá bom? Bom, então vamos calcular o gradiente de G. Quem é o gradiente de G? Peraí, deixa eu escrever de outra forma. Deixa eu ver o lambda aqui, tá? Só para ficar mais fácil na hora de desenvolver a conta. Gradiente de G, como fica? Derivada de G em relação a x. 2ax. 2fy, pronto. Gradiente de f. Ah, peraí, falta outra coordenada. Falta gente aqui. Obrigado, Marcelo. Depois. Ok. O que muda para f? Ao invés de maiúsculo, veio minúsculo. Muito bem. X, 2fy, opa, minúsculo. 2f(x), 2g'y. Pronto. Então a relação de paralelismo, como é que fica escrita? Lambda vezes isso tem que ser igual a isso. Posso cortar o 2, tá? Lambda x mais fy tem que ser ezinho x mais f'y, tá? Lambda fx mais gy tem que ser fzinho x mais gzinho y, certo? Então, combinando essas três equações, eu obtenho esse sistema aqui, tá? Então, a ideia é encontrar os lambda e o x, tá? E depois os valores de f restritos ao conjunto de nível, tá? Até aí tudo bem?
Uhum. Nesse caso aqui, então, seria fx mais y, porque tipo g, aí então g igual Ah, perdão, esse G é outra coisa, eu tenho que mudar a letra, obrigado, João. Esse G e esse F, esse tem que mudar a letra, porque eu estou usando as letras fixe. A F está sendo usada aqui, tá? Vou trocar as letras. Pontos críticos de φ restritos a conjunto de níveis de QC, tá? Então isso aqui é QC e φ, tá? PC, perdão, PC e φ. PC e φ. Ok. Agora sim ficou claro? Pronto. Então veja, multiplique a primeira equação por x. Como fica? Não, melhor. 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 Antes de fazer isso. Não, tudo bem. Vamos multiplicar a primeira por x e a segunda por y. Como fica? Muito bem, a segunda por y. Ok, agora some. Como fica? Lambda. a primeira fórmula, então, A primeira, que seria ex quadrado fxy de y quadrado igual a e quadrado x quadrado, perdão, ex quadrado 2 vezes fxy mais gy quadrado, né? Ou seja, aí passa a dividir quem é lambda. Eu estou tentando encontrar os pontos críticos, né? Quem vai ser lambda? lambda vai ser a curvatura normal. Exatamente. Lambda vai ser igual. Então, isso aqui ficaria φ. Esse é φ? Não, esse é πc. É φ? É πc, né? πc de xy igual a φ de xy. Então, lambda vai ser φ sobre y, que é igual a curvatura no vetor correspondente, né? Km em x, que é xu, y, v. Então, o lambda do o multiplicado de Lagrange é exatamente o valor que eu estou procurando, tá? Estou procurando o valor mínimo, máximo e mínimo, certo? Então, vou ter, para solucionar essas equações, eu vou ter dois lambdas, o máximo e o mínimo que eu estou querendo achar, correto? Então, a gente tem, na verdade, eu deveria ter feito uma observação antes de começar, né? E os valores, a gente pode ter dois tipos, né? Pode ter o máximo igual ao mínimo ou diferentes, tá? Então, o primeiro caso é o máximo igual ao mínimo. Se K1 e K2 são iguais, então eu não tenho que fazer nada, certo? K1 igual a K2. Então, o máximo e o mínimo são iguais, certo? Eu preciso achar direções ortonormais onde sejam atingidos o máximo e o mínimo. Então você escolhe qualquer par de vetores ortonormais que você vai estar satisfazendo essa equação, certo? É claro isso? Isso que a curvatura é constante. Isso, que a curvatura normal seria constante
Então, você pode escolher qualquer x1, qualquer x2, que seja ortogonal a x1, ou os dois de norma 1, tá? Então, esse caso é trivial. Quando são iguais, é trivial. O caso que nos interessa é o segundo, quando elas são uma é menor que a outra, tá bom? Então, a gente quer achar duas coisas, lembra-se? A gente quer achar os valores e os pontos, tá? E usa o multiplicador de Lagrange. Então, você tem que resolver essas equações. Com isso, você encontra os pontos, que são dados por x e y, e depois tem que substituir nas funções para achar os valores máximos e mínimos. Mas a primeira observação é o que? Esses multiplicadores de Lagrange, na verdade, são os máximos e os mínimos que eu quero achar, tá bom? Isso é claro? Então pronto. Então, os valores mínimos, então, os lambdas vão ser os valores e x e os y são os pontos, né? Tá? Então, isso quer dizer que os lambdas... Então, vou dar o nome a essa equação. Equação estrela. Lambda estrela é K1 ou K2. E XY é o ponto crítico correspondente. Tá bom? Ok. Vamos brincar mais com essas equações. Bom, dá para escrever na forma matricial. Como fica essa equação escrita de forma matricial? Pensa em vetores de coluna. Isso aqui é uma coluna. Isso aqui é outra coluna. Como fica na forma matricial? Você escreve aqui. Estrela é equivalente a duas estrelas. Então vai ficar lambda FG XY, certo? Igual a muito bem. Bom, qual das duas matrizes é inversível? Acho que vai ser aqui. Por definição, né? É G, quem é G é F quadrado? A norma de quem? X1, XV. Então, determinante dessa matriz é não nulo, então ela é inversível. Então, invertendo, como é que fica? Lambda XY igual a inversa da matriz da... Essa aqui é a matriz da primeira forma, essa aqui é a matriz da segunda forma. XY. Então, outra característica. Eu sei, por um lado, que o lambda vai representar o valor crítico e o XY o ponto crítico. Nessa perspectiva, quem é lambda e quem é x? Y. Quem é lambda para essa matriz? Exatamente. Então, o lambda, então isso quer dizer, em suma, os valores críticos que eu estou procurando são os autovalores dessa matriz. E os pontos críticos procurados são os autovetores, tá?
Então, se A é F, F, G, A menos 1, Ezinho, F, Ezinho. Então, os autovalores de A são K1 e K2. E as direções procuradas são dadas pelos autovetores. As direções procuradas são dadas pelos autovetores correspondentes de A. Então, um problema de cálculo se reduz a um problema de álgebra linear. Você queria achar máximos e mínimos, você quer achar valores e pontos críticos. Isso se reduz a achar autovalores e autovetores de uma matriz. Tá bom? É claro? Ok. A única coisa que falta é provar que os autovalores são ortogonais, né? Isso que falta provar. Isso vem dessas equações aqui, né? Então eu vou colocar, vou reescrever a equação estrela, trocando a primeira, trocando por, como chamar isso, por lambda por K1, K2, né? Ou posso deixar aqui também na equação, peraí, posso deixar aqui também na equação, posso deixar essa equação aqui. Eu vou chamar 2 estrelas essa, e as de baixo 3 estrelas. Vou usar 2 estrelas para fazer. Eu preciso provar que essas direções que eu estou querendo procurar são ortogonais. Tá? Então, vamos lá. 2 estrelas pode ser escrita assim. Então, vamos colocar KI, XI, XI, F, FG. Peraí, tá ao contrário. O X está na frente. E F, FG, XI, YI igual a Ezinho, F, Gzinho, XI, YI. Ok. Tá, então eu posso multiplicar a esquerda por XY, tá? Como fica? Multiplicando essa equação de cima, a esquerda por esse cara, como fica? Aí, esse carinha é F. Na verdade, vou multiplicar por... Pode falar. É simétrica, porque a matriz é simétrica, a sua inversa é simétrica. A matriz A, para A, se é simétrica? Não, necessariamente, né? Porque você tem... Ó, você tem A... é o produto de matrizes simétricas. B é simétrica e C é simétrica. Não, isso é simétrico, Marcelo. É simétrico. Ó. Mas não é necessariamente, porque ó, B e C são simétricas, tá bom? Que o que você está chamando de formato A, B, B, C. Isso é simétrico, tá?
certo? Quando você transpõe A, o que fica? Você inverte a ordem dos produtos e transpõe. Então, não necessariamente vai dar assimétrica, porque para isso precisaria A, B e C serem matrizes que comutam. E nem sempre duas matrizes comutam, né? Só no caso que comutassem, a A seria assimétrica, tá bom? Só no caso que a matriz E, F, F, G comuta com Ezinho, Finho, Gzinho. Tá bom? Beleza. O que eu quero aqui? Assim. Então multiplique por esse vetor linha. Como é que fica? Como que fica essa expressão aqui? Na verdade, peraí, na verdade eu vou multiplicar pelo outro, pelo J aqui, tá bom? J. E J é 1 e 2, tá? O que fica nesse lado? Que expressão é essa aqui? XI, XJ é... mais XI, YJ mais XJ, YI, F, YJ, G, né? E aqui é a mesma coisa, trocar doisinho por E, Gzinho por G, Fzinho por F, né? XI, XJ, I mais YJ, XJ, YI, Finho mais YJ, Gzinho, né? Isso aqui é o que, gente? É o produto de XI com XJ, correto? E do outro lado, você tem uma expressão que seria a forma bilinear associada à forma quadrática, a segunda forma quadrática, tá? Forma bilinear associada à segunda forma quadrática, calculado em QC1, QC2, tá bom? Essa aqui é a forma bilinear associada à primeira forma quadrática, né? O produto interno restrito ao espaço tangente. Tá bom? Aí você pode fazer a mesma conta trocando I por J. Tá? J, QCI, QCJ, QCI. E você vai obter a mesma coisa, a forma bilinear associada à segunda forma quadrática aplicada QCJ, QCI. QC1, aqui é IJ, né? JI. Só que essas formas são bilineares simétricas, certo? Quando você faz a diferença, o que acontece? Você teria K1 menos K2, né? K1 menos K2 multiplicado por Ψ1, Ψ2 igual a quem? Igual a zero. Por hipótese, isso aqui não pode ser zero, certo? Então, quem tem que ser zero? O produto dos vetores. Isso, pois K1 é menor que K2, tá? Então, isso aqui estava faltando, a ortogonalidade, tá? Então, vamos resumir. Resumindo. Ah, sim.
você pode ortonormar, você pega ortonormais e a condição que eu queria era que fosse unitário, lá no começo, né? Então você pode escolher os unitários. Então veja, ó. De novo, eu quero encontrar os pontos, os valores críticos da curvatura normal, tá? E encontrar as direções onde são atendidos esses valores máximo e mínimo, tá? Quando a função é constante, não tem nada para fazer. Quando não é constante, dá para fazer. E o que a gente faz no fundo é, através do método multiplicador de Lagrange, a gente que vai querer calcular são os autovalores dos autovetores dessa matriz A. Os autovalores nos dão os valores máximo e mínimo da curvatura normal, e os autovetores nos dão as direções onde são atingidas, tá? Na prova, aqui embaixo, você prova que essas direções são ortogonais. A gente quer pegar direções unitárias, então você calcula os autovetores e escolhe aqueles que são unitários, tá bom? Tudo bem? Então, essa prova que eu fiz aqui, ela é diferente da prova que ela faz. Ela esconde o jogo, essas equações que ela bota lá, está escondido esse jogo. Essa matriz está escondida lá, as expressões que ela usa, está escondendo essa matriz, está escondendo a expressão da primeira e da segunda forma fundamental, calculadas através da matriz, tá bom? Então é mais simples calcular o valor dos autovetores, diga. Usei sim. Usei para usar o método de multiplicador de Lagrange. Ele só pode ser usado para conjunto de nível, né? Então, por exemplo, aqui, ó, aqui, isso aqui seria igual a 1, né? Tá? Assim. Não. De nível da função psi, ó. Psi igual a 1. Que é esse círculo aqui, esse círculo azul, tá? Bom. Então pergunta, os autovalores dessa matriz A vão ser as curvaturas principais, tá? Bom, esses valores máximo e mínimo se chamam curvaturas principais, tá? Vamos só colocar como definição. K1 e K2 são ditas curvaturas principais. Curvaturas principais de X, ok? Bom, com essa equação, o que eu posso fazer? Bom, eu não quero calcular diretamente K1 e K2, mas eu posso calcular outras funções de K1 e K2, né? O produto dos autovalores, como que eu calculo a partir de A? Isso é álgebra linear. O produto dos autovalores é o quê? Que é invariante da matriz? Determinante, muito bem. E a soma dos autovalores? O traço. Então, a partir de A eu posso calcular, antes de calcular K1 e K2, eu posso calcular a soma do produto. A soma K1 mais K2 é o traço de A e o produto, o determinante de A. O determinante é mais simples, né? Porque ele é dado por um produto de matrizes. Que é o determinante. Cadê A? A. Dividido pelo... Dividido, né? Porque tem o menos 1 aqui. Dividido. Então fica E G menos F quadrado e embaixo G menos F quadrado. Isso se chama curvatura de Gauss ou curvatura gaussiana.
O produto das curvaturas principais se chama curvatura gaussiana e em termos dessa matriz A vai ser o determinante dessa matriz A, que em termos das formas quadráticas vai ser o determinante da segunda dividido pelo determinante da primeira, tá? Curvatura de Gauss. Gauss. E o traço, aí você tem que fazer a conta. O traço vai ser... Cadê? Como vai ser o traço? Então, qual a primeira entrada dessa matriz? Bom, a inversa é 1 sobre o determinante, né? Vezes G menos F E, correto? Concordam? Que essa matriz aqui é a inversa dessa daqui. Bom, isso é uma formulinha básica de álgebra linear. Então, o traço da matriz A tem que calcular a componente A11, né? Mais A22, né? A11 mais A22. Então, você vai ter um fator comum, que é esse determinante. Ele vai ficar embaixo, no denominador. E G menos F quadrado. E vai ficar Ezinho Gzão menos Efinho Fão. Ezinho Gzão menos Efinho Fão. Mais a última entrada vai ser Efinho Efão negativo mais Ezão Gzinho. Então aqui vai aparecer duas vezes Ezão Gzinho. Escrever direito isso. Essas fórmulas vocês têm que aprender, tá? Mas elas não são tão difíceis. Efinho, Efão, mais Ezão, Gzinho. Ok? E isso se chama, na verdade, a metade disso é chamado de curvatura média. Tá? Então, e ela é calculada desse jeito. Então vamos ver, ó, definição. A metade da soma dos autovalores é a curvatura média. Diga. E o produto é uma maneira de deixar as contas mais simples, né? Mas esse 2 não diz muita coisa, tá? Calma, K2. Esses são escolhas que foram ficando escolhas, né? Como a gente usa sentido anti-horário, como a gente usa regra da mão direita, são escolhas que vão ficando aí e a gente acaba fazendo. Mas esse 2 aí não tem muita importância, tá bom? Mas tem importância no sentido de aprender a fórmula. Você não precisa, você poderia trocar por qualquer número aqui embaixo, tá bom? Mas a gente vai usar esse 2. Curvatura de Gauss. Tá? Então pergunta, a curvatura de Gauss e a curvatura média, elas são funções de que tipo? De que classe? Não, use essas fórmulas aqui, não tem vetor nenhum. Ó. Use as fórmulas. Você falou o que, Marcelo? São de que classe? São diferenciáveis, porque você tem um quociente de funções diferenciáveis. Acabou. E o denominador nunca se anula. Certo? As funções E, G e F, maiúsculo e minúsculo, são diferenciáveis.
Aí você tem funções polinomiais delas e quocientes delas, né? Então você tem que K e H são funções definidas na superfície, né? No aberto, né? Elas estão definidas no aberto U, no mesmo aberto da parametrização, tá? As funções E, F e G, maiúscula e minúscula, são funções definidas em U. São de classe sem infinito. Beleza. Mas veja só, ó, como você, se você conhecesse, por acaso, o K maiúsculo e o H, como que você encontra K1 e K2? Resolvendo essa equação de segundo grau, tá? Quadraturas principais são as raízes dessa equação. A estrela. Diga. Então, por definição, o discriminante dessa equação, ele é não negativo. É, porque assim, ó, como que vai ficar o discriminante? Como que vai ficar o discriminante? Bom, como são as raízes? T vai ser 2H mais ou menos raiz quadrada de 4H quadrado menos K, né? Menos 4K menos 4K. sobre 2, isso vai dar H mais ou menos raiz de H quadrado menos K sobre 2, né? Aí você faz, né? Isso daqui H quadrado é mais o H. Porque aqui você pode fazer, né? H quadrado vai dar maior que K, certo? Porque vai ter K1 quadrado sobre, sobre 4 e K2 quadrado sobre 4 a mais do que K, né? Beleza? Mas, Né? Você faz H quadrado, então vai dar K mais o número positivo, né? O número não negativo. Então quem é K1 em termos de H? Quem é K1? K1 é o menor dos dois. Qual é o menor dos dois? Esse 2 foi embora, perdão. Esse 2 foi embora aqui. Qual é o menor dos dois? Pegando o sinal de mais e de menos. De menos, né? E K2 é mais aqui. Pronto. Pergunta, K1 é função contínua? São contínuas? São de que classe? Certeza? Elas só podem ser diferenciáveis onde isso aqui seja diferente de zero. Tá? mas se isso fizer, Não, mas você não pode derivar. Perto. No ponto onde isso aqui se anula, não pode derivar. Então, elas nem sempre são diferenciáveis. Podem não ser diferenciáveis em alguns pontos. Em quais pontos? Alguns pontos. Quais? Em que pontos onde isso seja zero? Isso é zero quando? Quando elas coincidem. Não, quando elas são iguais. mas a gente não pega a definição de H, de K mais uma vez. Mas, 2 vezes. 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 2
Uhum. Que implica que K1 e K2 são zero, porque os dois estão elevados ao quadrado. Não é isso? Não. Posso estar falando besteira, mas... Não, mas sai daqui, ó. Quando que isso aqui é zero? Quando que as duas raízes são iguais? Quando que as raízes são iguais de um polinômio de grau 2? Quando o discriminante é Zero. zero. Quando o discriminante é zero, as raízes têm que ser iguais. Isso, mas tipo assim, se a gente pegar a definição de H, que é K1 mais K2 sobre 2, e elevar ao quadrado, fica K1 ao quadrado sobre 4 mais K2 ao quadrado sobre 4 mais K1, K2. Certo? Vamos lá, K1 mais K2 menos K1, K2. É isso? Isso. E aí? Vai ficar K1 menos K2 ao quadrado sobre 4, né? Certo? Ah, não, beleza, vai. Ou seja, K1 tem que ser igual a K2. Tá bom? Eu tava fazendo uma conta errada. Tá bom. Entendi. Então, quando isso acontecer, isso pode acontecer, né? Por exemplo, quando acontecer isso, exemplos, quando as curvaturas principais são iguais. Por exemplo, quando a curvatura normal é constante. Quando que a curvatura normal for constante nos exemplos que a gente deu? Na esfera e no plano. Mas aí o que acontece na esfera e no plano? As funções são constantes, então elas são diferenciáveis, né? São funções constantes. Tá? Então vai ter essa característica, vai ter um nome. Onde isso acontece, a gente chama que o ponto é umbilical, né? Então, nos pontos umbilicos, se isso acontece em pontos isolados, você não tem diferenciabilidade. Se isso acontece em um aberto, ela fica, no caso, por exemplo, da esfera do plano, né? Você tem uma função constante. Então, ela tem que ser diferenciável, tá? Então, esse detalhe é um detalhe importante a ser observado. Elas são contínuas, mas nem sempre são diferenciáveis. E a diferenciabilidade é um detalhe que você tem que observar especificamente. Então, se você fazer o exemplo da cela do macaco, você observa que elas não são diferenciáveis na origem, tá? Cela do macaco. K1 e K2 não são diferenciáveis na origem, tá? Origem. Então é outro tipo de caso. As funções curvaturas, elas só são iguais, elas só vão ser iguais nesse ponto, na origem, tá? Quando você fizer o cálculo, você vai perceber que o único ponto onde elas coincidem é a origem. E nesse ponto elas não tem como ser diferenciáveis. Um caso totalmente diferente é a esfera e o plano. Na esfera e no plano, elas eram sempre iguais e constantes. Então, por serem constantes, elas são de classe sem infinito, tá bom? Tudo bem? Então é isso. Bom, tem os exemplos, né? Os exemplos a gente pode. Acho que não tem tempo de fazer os exemplos, tá? Mas a gente continua na próxima com os exemplos, tá? Mas os exemplos a gente fez, né? Por exemplo, dá para fazer falando, né? No plano você tem a curvatura normal é o quê? A gente calcula a curvatura normal. Ela é o quê?
Então as curvaturas principais são quais? Plano. K1 e K2 são iguais a zero. B, esfera. A curvatura era constante, né? Igual ao inverso do raio, mais ou menos, né? Um cilindro. Qual o menor valor possível? 0 e o maior 1 sobre R. Ou pode ser o contrário, o menor, o inverso, né? Se você parametriza mudando a orientação. Então tem uma das duas possibilidades, tá? Assim, curvatura gaussiana, aqui é quanto? Curvatura média, tudo zero, né? Aqui, curvatura gaussiana, sempre positiva, independente da orientação. E a média? Constante, igual a alguma das curvaturas, né? Aqui você tem o que? Curvatura gaussiana, zero. Curvatura média, isso, certo, ok. Deve ficar, pronto, a cela, né? A cela do macaco, né? Então faça um exemplo da cela do macaco, tá? É importante. Aí se vocês tiverem dúvida, aí vocês me falam, né? A cela do macaco vai dar K igual a zero e H igual a zero na origem, tá? Beleza. Então pronto. Então acabou o tempo.